Aleluia. Obrigado, Arthurzinho. Que mensagem tão poderosa. Nós estamos tendo a estação DNA ali, paralelo ao Tadel. Tem alguém aqui que não fez a estação DNA ainda? Faz assim com a sua mão, se você não fez a estação DNA ainda. Só o nosso irmão, meu queridão aqui. Glória a Deus. Meus amados, ontem nós tivemos aqui o nosso encontro de líderes. A gente tinha aqui, se não mais do que 100, mas umas 100 pessoas aqui juntos, para a gente tratar de assuntos tão importantes para a nossa igreja. A gente tem visto como Deus tem acrescentado tantas pessoas no nosso meio, e isso traz uma responsabilidade para a igreja, que é cuidar dessas pessoas. E quanto mais a gente tem pessoas disponíveis para esse pastoreio, para esse cuidado, mais a gente vai crescer. É o que eu costumo chamar de cooperar com Deus. Nós precisamos buscar realmente evoluir, não somente em intimidade com Deus, especialmente sobre isso, mas também sobre o conhecimento de como desenvolver uma caminhada consolidada, né? Desenvolver essa inclinação por discipular pessoas, cumprindo essa grande comissão. E é muito bom, cada Tadel, nós temos uma adesão ainda maior. Eu confesso que tinha um tempo que eu entrava em crise, em oração, meu Deus, quando que a igreja vai despertar para a importância das reuniões às terças-feiras, onde nós tratamos da visão da nossa igreja. Tem muitas coisas que nós não compartilhamos no domingo, porque o domingo ele é um culto de celebração, não é? E nós temos tantos convidados, pessoas que estão pela primeira vez, e essas pessoas vêm com uma mensagem de esperança. Já pensou a gente compartilhar informações sobre liderança, domingo após domingo? Não é? As pessoas vêm com expectativas de receber boas novas, e quando chega aqui, ela sai com um peso de responsabilidade, um confronto, digamos assim. Isso é muito, talvez, contrário ao intuito evangelístico, né? Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês que têm entendido o propósito divino na sua vida, que é não somente de crescer em revelação quanto às bênçãos de Deus, às promessas dele, mas também transbordar isso para a vida das pessoas. Amém? E hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que, se a gente de fato compreender, a gente vai economizar muita peia na nossa vida, seja enquanto um filho de Deus, um cristão na sua caminhada cristã, seja como um líder, seja como um cidadão, seja em qualquer aspecto da sua vida, né? Esses três elementos da nossa vida, eles é que nos norteiam, que nos direcionam. E é incrível como, muitas vezes, eu não sei se vocês passam por isso de vez em quando, mas a gente, muitas vezes, experimenta uma instabilidade nas nossas emoções, na nossa fé. Tem dias que a gente está assim, com um astral elevado, com um nível de fé agressivo, mas tem dias que a gente está assim um pouco acanhado, talvez ali meio sem expectativas, mesmo crendo em um Deus poderoso. Não sei se acontece isso com vocês, mas tem dias que eu olho assim, eu disse, meu Deus, eu tenho que fazer isso mesmo. Eu não posso ficar em casa só deitado, né? E vem uma mensagem dessa de confronto, domingo, sobre a gente realmente não ceder para a preguiça, né? Por não querer avançar. E a gente tem que ter muito equilíbrio nisso, porque os extremistas vão dizer que a gente não pode dormir, quando na realidade a gente precisa de descanso, sim. O que a gente não pode é abrir mão do que a gente de fato não pode abrir mão, não é? E dentro do que nós vamos conversar aqui, a gente percebe que tantas pessoas, e nós nos inserimos nisso também, nós temos bases firmes na palavra de Deus, nós temos a nossa fé, porém, ao mesmo tempo, nós somos atacados, e a gente tem que estar em alerta,
não é? E eu queria conversar com vocês hoje sobre esses 3 elementos da nossa vida: pensamentos, palavras e atitudes. Você pode repetir isso? Diga: pensamentos, palavras e atitudes. E eu queria começar com os pensamentos. Você sabia que os nossos pensamentos, eles podem sabotar a nossa fé? Isso é muito forte. Você pode até crer que Deus tem poder para curar, mas na hora que você precisa de um milagre de cura, os seus pensamentos podem minguar a sua fé. Você pode trazer pensamentos de incredulidade, porque o milagre está tão distante dos seus olhos que os seus pensamentos podem te fazer vacilar na fé, não é? Então, os nossos pensamentos, eles se tornam palavras, e as nossas palavras se tornam ações. Pensamentos, palavras e atitudes, não é? Olha o que Jó disse no capítulo 3, verso 25. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Aquilo que eu mais temia estava no campo dos pensamentos. Aquilo que Jó mais temia lhe sobreveio, não é? Então, Provérbios 23, verso 7, diz o seguinte: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como você se vê? O que você pensa a seu respeito? O que é que fomenta os teus pensamentos? Que estimula, que passa na sua mente? Como que você tem se sentido ultimamente? Você tem se sentido desanimado? Você tem se sentido frustrado? Você tem se sentido cansado, apático? Na nossa caminhada, a gente muitas vezes maqueia esses sentimentos, porque às vezes a gente é enganado pelo maligno, que nos faz pensar que a gente não pode aparentar fragilidade, quando na realidade nós somos humanos. Uma boa liderança, ela apresenta as suas vulnerabilidades. Isso traz uma conexão. Sabe quando foi que eu imaginei que seria possível me tornar um pastor um dia? No dia que eu conheci a humanidade dos nossos pastores. Porque até então eu era apresentado a lideranças espirituais intocáveis. Pessoas importantes a ponto de não falar com qualquer um. E quando eu conheci a Paz Church, eu via o pastor Eibe no meio das ovelhas. E eu sempre o ouvia dizendo: pastor tem que ter cheiro de ovelha. Pastor tem que sentir o cheiro das ovelhas. Como que você vai conhecer o estado das suas ovelhas se você é inacessível? Não é? Então, meus amados, eu fui entendendo que apesar das nossas fragilidades e vulnerabilidades, nós podemos ser usados por Deus. E a forma como nós pensamos a nosso respeito diz muito sobre o que nós estamos sentindo, não é? Então, você é alguém que está animado? Você é alguém que está alegre? Quais pensamentos têm ocupado a sua mente? Se você pensa constantemente em algo, os seus sentimentos se voltam para isso. Presta atenção, que interessante isso. Aqui nós temos algumas irmãs grávidas. É incrível a unção de multiplicação dessa igreja. E quando a gente engravida, cara, a quantidade de mulher grávida que a gente vê na rua é incrível. Porque a gente só pensa nisso. Não é? Ah, eu quero comprar o carro tal. Você só vê aquele carro. Por quê? Porque você só pensa naquilo. Não é? Então, as minhas ações, elas se tornam reflexos
dos meus sentimentos. Então, se eu me sinto uma pessoa triste, eu vou agir de forma animada ou de forma triste? De forma triste. E não me venha dizer que isso é contraditório. Não é. Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Digo fraco, eu sou forte. Não é? Olha Romanos 12, 2. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos transformar os nossos pensamentos, a nossa mente. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar daqui por diante. As frustrações que você viveu na sua paternidade, maternidade, na sua criação, na sua educação, não necessariamente é o que vai te levar daqui por diante. Por quê? Porque você precisa viver a renovação dos seus pensamentos. Porque assim como o homem pensa, ele é. Então, as nossas vidas, elas são, sim, norteadas pelos nossos pensamentos. E está aqui. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso tudo está no campo dos pensamentos. O processo de conversão é exatamente isso, querido. Você tem uma revelação, mesmo que seja maligna. E uma vez que você é apresentado a uma verdade que te liberta, que é a palavra de Deus, aí você tem uma nova revelação. E é responsabilidade minha e sua andar nessa nova revelação. Trazer cativo esses pensamentos a respeito de quem nós somos em Cristo Jesus, para que a gente possa ser obediente a Ele. Agora, se você se vê sempre incapaz, você se vê sempre derrotado, você se vê alguém indigno de discipular outra pessoa, de cuidar de outra pessoa, porque você tem fraquezas, deixa eu te dizer uma coisa, você sempre vai ter fraquezas. Então, ocupar os nossos pensamentos com coisas que edificam foi exatamente um dos segredos de Paulo. Por exemplo, para a igreja de Filipos. Naquela época, a igreja enfrentava algumas dificuldades, problemas nos relacionamentos, dificuldades de falta, por exemplo, de alegria, pessoas ansiosas. A gente experimenta isso hoje também. Por conta da forma que nós pensamos a respeito do nosso irmão, pelo qual Cristo também morreu, a forma como nós pensamos sobre as falhas e defeitos de alguém que em Cristo Jesus foi justificado, vai estabelecer o nosso nível de relacionamento com essas pessoas. Então, nós como líderes, por mais que o nosso filho, por exemplo, por mais que o nosso liderado tenha um comportamento e uma atitude incompatível com a verdade, a verdadeira identidade dele em Deus, você precisa aplicar fé de que ele vai dar conta de viver a verdadeira conversão. Entende? Então, nós como líderes, precisamos aplicar fé na vida dos nossos liderados. Nós, pais e mães, precisamos aplicar fé na vida dos nossos filhos, das nossas filhas. Então, olha o conselho de Paulo, olha a solução que Paulo apresenta para a igreja de Filipe, olha só. Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O pastor Anderson pode ter os defeitos que for, mas busque extrair as qualidades. Ninguém é tão ruim que não tenha nada que você possa se apegar que seja de bom. Procure enxergar o melhor das pessoas.
Você sempre tem o que aprender com alguém, a não ser que o seu nível de orgulho seja tão diabólico que você acha que você é Lúcifer para ser melhor do que Deus. Isso é sério, queridos. Isso é muito sutil demais. Então nós precisamos encher nossa mente de pensamentos bons sobre as pessoas. Isso tudo é no campo dos pensamentos. Como líder, nunca conseguiremos confiar em alguém enquanto não pararmos de nutrir pensamentos de desconfiança e falta de fé sobre as pessoas. A gente nunca vai dar conta de acreditar em ninguém se a gente tiver sempre pensamentos malignos sobre as pessoas. Amém? Então isso é muito forte. Muitos estão deprimidos não por aquilo que está acontecendo, mas por aquilo que está pensando. Quantos achavam que iam morrer na pandemia? Levanta a mão. Glória a Deus que a maioria não pensava que ia morrer. Quantos pensavam que iam morrer e tomaram a vacina? Levanta a mão. Quem tomou a vacina? Levanta a mão assim, só para eu entender. Amém. Eu confesso que eu fiquei receoso na pandemia. Os meus pensamentos me fizeram vacilar na minha fé muitas vezes. Eu achei que eu ia perder meu pai. Eu achei que eu ia perder alguém da minha família. Eu achei que em algum momento eu pudesse morrer. E nem morri. O que é que me fez pensar isso? Os pensamentos. Os meus pensamentos me fizeram achar isso. E essa desgraça dessa imprensa potencializa ainda mais essas circunstâncias loucas que a gente vê aí. Rapaz, teve um assalto aqui, vocês não têm noção. Quantas pessoas dessa igreja me mandaram um vídeo desse assalto? Tá, e o que é que eu vou fazer com essa informação? O que é que vai mudar? Nós temos um irmão que fica ali fazendo a segurança no portão. Nós temos a igreja toda monitorada por sistema de câmeras. Nós temos os sensores de presença com o alarme ligado no meu celular, no celular de várias outras pessoas. Agora eu vou dar conta até dos assaltos que acontecem no meio da rua, meu Deus do céu. Mas mandaram. E a vontade que eu tinha de perguntar, tá, o que é que você quer que eu faça com essa informação? Porque se mandaram, tinha algum propósito nesse envio da mensagem. Né? Aí, às vezes, tem uns irmãozinhos aqui que faz umas coisas que aos olhos dos irmãos é maligno, aí de vez em quando a gente recebe um print. Só manda o print, não fala nada. Aí a vontade que eu tenho de perguntar, sim, o que é que você quer que eu faça com essa informação? Quando você precisar mandar alguma coisa para mim, mande, e mande também o que você quer que eu faça com aquela informação, para eu ver se faz sentido. Então, olha só, Filipenses 4, a partir do verso 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No campo dos pensamentos, isso flui. Tudo começa nos pensamentos. Amém? Então, olha só, eu queria deixar essa frasinha, não é minha, eu também não sei quem é o autor, tá? Se ocupe menos com as circunstâncias que você não pode mudar, e mais com os seus pensamentos sobre os quais você tem pleno controle. Ao invés de você querer mudar a vida do irmão, mude seus pensamentos a respeito dele. Ao invés de você pensar que ele é um vagabundo, mentiroso, fofoqueiro, declara a palavra de Deus sobre a vida dele. Entende? Então, o que nós pensamos, modela o que nós falamos. A boca fala do que está cheio o coração.
Isso é muito forte. E aí entra o segundo elemento, que são as palavras. O que sai da nossa boca vai nortear a nossa vida. O poder da bênção e da maldição está na língua. Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Tem outro momento que a palavra de Deus diz, acho que é lá em Tiago, que diz que a nossa língua é como o leme de um grande navio. Apesar de pequenininha, ela direciona a nossa vida. Não é? Então, como o pastor Márcio Valadão fala, a mesma língua que edifica também pode matar. A mesma língua que edifica também pode matar. Aí vamos ler aqui Provérbios 10. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Então, o que sai da nossa boca, de fato, é muito importante. Os seus pensamentos se tornam palavras. E as nossas palavras se tornam atitudes. Está tudo interligado. E aí a gente começa a entender por que tem tantas pessoas que, apesar de acreditarem em Deus, apesar de semana após semana estarem ouvindo a palavra de Deus, ainda assim tem um agito emocional importante, digamos assim. Porque ela está tumultuada nos seus pensamentos. Existe poder nas nossas palavras. O que nós falamos determina o que nós fazemos. Então, olha só, o que nós pensamos determina o que nós falamos. E o que nós falamos determina o que nós fazemos. Tudo começa no pensamento. E aí vem o poder das nossas atitudes, das nossas ações, que é o terceiro elemento que eu quero compartilhar com vocês hoje. Aquilo que o homem semear, certamente ele ceifará. Gálatas 6, a partir do verso 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Olha só que forte. E aí vem o ciclo dos pensamentos, né? Você se desanima por quê? Porque você está preocupado com algo que nem aconteceu. É interessante se você parar para pensar isso. Acho que foi domingo que eu compartilhei um pouco sobre isso na introdução do culto. Sabe por que a gente não é mais feliz? Porque a gente está sempre pensando lá na frente. A gente tem sonhos, tem desejos. E quando a gente consegue conquistar os nossos sonhos, a gente já está pensando em outros sonhos. De forma que a gente está tão ocupado com os outros sonhos que nós queremos realizar, que a gente nem desfruta dos sonhos que a gente sonhou no passado e hoje a gente pode desfrutar. Só que a gente não dá conta de desfrutar, porque os nossos pensamentos estão lá na frente. Você não consegue nem usufruir do carro novo que você comprou, porque você já está pensando no melhor. Né? O iPhone, galera do iPhone aí, na hora que sai um mais novo, o cara nem está aproveitando o que tem, já está pensando quando vão lançar o outro, para poder comprar um mais novo. Não usa 10% do que o bicho tem. Então, eu tenho aprendido que nós não podemos culpar ou cobrar as pessoas pelos nossos fracassos. Nós não podemos culpar as pessoas pelas nossas dificuldades. Nós não podemos transferir para as pessoas as responsabilidades dos nossos pensamentos,
das nossas palavras e das nossas atitudes. A Rose falou algo domingo aqui que me marcou. Tem gente que a ferida e o orgulho é tão severo que ela quer que todo mundo seja curado para poder lidar com a sua ferida. Quer que todo mundo seja transformado, menos ela. Todo mundo tem que entendê-la, compreendê-la, ter graça, ter misericórdia sobre a vida dela. Ela precisa ser compreendida por todo mundo. Um nível de pereba, assim, diabólico. Mas não derrama graça sobre a vida das pessoas. É incrível isso, né? Então, nós fazemos as nossas escolhas, agimos muitas vezes sem sabedoria, criamos caminhos mais fáceis, que são atalho, mesmo sabendo que Deus não pula cartilha, e vamos empurrando a vida com a barriga, sempre buscando a zona de conforto, sempre buscando o que é mais cômodo, ao invés do que é certo. Não é? Então, não somos culpados pelas pessoas fazerem escolhas erradas durante a vida. Eu tenho aprendido isso na minha caminhada e assim, tem sido muito importante para que eu possa desenvolver uma liderança mais saudável para mim, especialmente. Porque para eu cuidar dos outros, eu tenho que estar bem. Então, pegar o Lucas aqui agora como exemplo. Se o Lucas é alguém que faz escolhas acertadas na sua vida, glória a Deus por isso. Bênção para ele e para quem está perto dele. Agora, se o Lucas é alguém que não consulta a Deus, não busca a Deus para saber se o passo que ele vai dar está alinhado com a vontade dele, o Lucas não faz nenhum plano, nenhum planejamento sobre as decisões que ele vai tomar e começa a ter a vida bagunçada, cheio de problemas, seja no seu casamento, seja na criação dos seus filhos, seja lá no seu trabalho, seja com o banco que ele opera, nome sujo, cheio de dívidas. Deixa eu te dizer, líder, não traga para você os problemas que não são seus. Isso eu tenho aprendido. Você, quando vai aconselhar alguém, a minha sugestão é que você nunca diga, faça isso, isso e isso. Por quê? Porque a escolha tem que ser de quem vai sentir o peso da escolha. Então, nós, como líderes, podemos aconselhar. E a minha sugestão é qual? Lucas, se eu tivesse no seu lugar, eu talvez agiria assim, 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 porque a palavra de Deus nos direciona dessa forma. Mas você é livre. A escolha é sua. Afinal de contas, quem vai sofrer as consequências é você. Nós sofremos? Sofremos porque qual é a pessoa em sã consciência que vê alguém que ela ama caminhando para um caminho de morte e se alegra? Qual é o pai que quer ver seu filho fazendo escolhas tolas e se alegra? Não é? Mas o grande segredo é esse. Você não pode trazer para você o peso das consequências das escolhas de outra pessoa. Vocês estão entendendo, queridos? Isso é muito sério. E da mesma forma, você não pode querer levar para as pessoas as consequências dos seus erros. Se alguém puder lhe ajudar, show de bola. Mas se não, não se rebele. Porque a culpa não é deles. Foram seus pensamentos que fizeram você declarar palavras que fomentaram suas escolhas. Tá? Então, olha o que Deuteronômio, capítulo 11, diz. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição.
Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje estou dando a vocês. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje ordeno a vocês para seguirem deuses desconhecidos. Em resumo, nós somos governantes das nossas vidas. Nós somos os governantes das nossas vidas. Escolhas certas, resultados certos. Escolhas erradas, resultados errados. Foi falado aqui em algum momento. Não adianta você ir a 120 quilômetros por hora por um caminho que não te leva para o teu destino. É melhor ter calma, paciência, avaliar direitinho, tudo no seu devido tempo. E debaixo de confirmação de Deus, você dá o passo certo. Então, nós temos que nos esforçar para andar no caminho certo, fazendo as escolhas certas. O que nós fazemos, as nossas atitudes, determinam os hábitos que nós temos. As nossas atitudes. Se você é alguém que não pensa em Deus, você não vai nem se lembrar de ler a Bíblia. Se você é alguém que não está nem aí para o seu relacionamento com Deus, você só vai se lembrar que Deus existe quando você estiver aqui na igreja. Porque você vai levar a vida pensando no seu tesouro, que é onde está o seu coração. Então, os seus pensamentos, as suas palavras, as suas atitudes vão estabelecer o rumo da sua vida. Amém? Então, para encerrar, olha que tremendo isso aqui. Cuidado com os seus pensamentos, pois eles se tornam suas palavras. Cuidado com as suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com os seus hábitos, pois eles se tornam caráter. Cuidado com o seu caráter, pois ele se torna o seu destino. Isso é forte, não é? Então eu queria que você pudesse ficar de pé agora.